A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetrem-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos a mais a uma leitura de um condensado deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo poderoso do Apocalipse, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, são as verdades divinas entregue a seus filhos diretamente, para que deixem de seguir esses imundos clericalismos. O boletim desta semana versa sobre os governos temporais ou aquilo que detém poder de comando e decisão. Infelizmente para a humanidade, sempre esteve atrelado a eles os clericalismos de todos os tempos, sempre para impor suas senhas mandonistas, politiqueiras, porque daí deriva outros erros, corrupções, as mais medonhas possíveis, começando com o clero judeu levita, que nunca gostava de trabalhar, sempre foi parasita, sempre encostado no governo temporal, seja quem fosse que estivesse lá, ou Salomão ou o Império Romano, era a mesma coisa. Mais tarde, com o surgimento da besta apocalíptica 666, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, Constantino Cloro, seu fundador, deu todo o poder que o Império tinha, pois com isso visava dominar mais povos, mais gentes e manter o povo entregue a mais ignorância, porque virar as costas para a lei de Deus, os dons do Espírito Santo, é procurar tragédias, imundícias, depravações, corrupções, todos os erros derivados do comportamento humano que fogem da lei de Deus. Vamos aprender com Deus diretamente, vamos à leitura do boletim desta semana. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, do Espírito da Verdade aos governos temporais. Sendo as verdades divinas para toda a carne, como bem ensina a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, porque os governos temporais favorecem os criminosos, parasitismos clericais, as bestialidades e os falsos profetismos, como registra o capítulo 13 do Apocalipse, que desgraçadamente iria acontecer, fazendo gorar o plano divino, a civilização fraternista universal, apontada por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médio Isaías. Sabe ao menos os governos temporais, e dentro deles as organizações responsáveis pela educação e cultura do povo, o que Deus quer que seus filhos saibam de doutrina da verdade, como o propósito de formar o melhor caráter dos futuros adultos, começando a ensinar certo às crianças, os jovens principalmente. Porque, senhores, governadores temporais, e dentro deles os mais responsáveis pela educação e a cultura do povo, Jesus e o Apocalipse anunciam medonhas tragédias punitivas para os anos finais do segundo milênio. Mateus capítulos 24 e 25, Apocalipse capítulos 17, 18 e 19. Ou será que para os governantes temporais e os funcionários da educação e da cultura do povo, Deus não diz coisa alguma,
porque com os parasitismos clericais, traidores das verdades bíblicas fundamentais, encontrem neles apoio, também criminosos, isto é, traições contra as verdades bíblicas fundamentais? Aprenda o que Deus enviou por Moisés e Jesus para toda a carne, para todos os responsáveis pela educação espiritual e moral dos filhos, de seus filhos esparramados sobre a terra. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos, ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, e impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e o novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque, antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código de conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é graça mediúnica. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo o revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento.
Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observem bem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola a Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. É da vontade de Deus que os governos temporais, e principalmente os responsáveis diretos pela educação espiritual e moral do povo, tenha de ignorar as verdades sobre a inderrogável lei de Deus, sobre as instrutivas e consoladoras graças mediúnicas e sobre Jesus como exemplificador da vivência da lei de Deus e de como cultivar o mais santo mediunismo, a luz do mundo e o sal da terra? Ou será que os governos temporais têm vergonha de respeitar Deus, Moisés e Jesus e a Bíblia, com os seus ensinos inconfundíveis e, acima de tudo, inalienáveis? Ou será que foi proibido por Deus que os homens de governo temporal leiam o capítulo 13 do Apocalipse e assim ignorem o que desgraçadamente viriam a fazer a besta corruptora e o falso profeta, atraiçoando a doutrina da verdade, da lei de Deus e das graças mediúnicas, doutrina que encaminharia os filhos de Deus para aquela gloriosa, divina civilização fraternista universal, apontada por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías? Ou será que os homens de governo temporal querem concorrer para que a justiça divina faça cair sobre a humanidade, ao findado do segundo milênio, as medonhas punições previstas por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, as mesmas do Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19? Ou preferem pensar, tais homens de governo temporal, que Jesus falou e fala em vão, e que o anjo do Apocalipse entregou informes errados? Perguntem-se então, homens de governo temporal, e principalmente das educação espiritual e moral do povo, por que gorou o programa divino exposto no capítulo 11 de Isaías? E como Jesus veio para Deus cumprir a divina promessa feita em Joel 2, 28 a 32, para encher a humanidade de intermediários, de profetas, videntes ou médiuns, que direito tenham a besta e o falso profeta, previsto no capítulo 3 do Apocalipse, de atraiçoar o desígnio divino? Custa-vos entender, homens de governo temporal, que faz quase 2000 anos, que reis, povos e nações, como adverte o capítulo 3 do Apocalipse, vivem para atraiçoar a Deus e sua doutrina,
para adorar a besta e o falso profeta em suas vendagens de falsas ciências e falsas humildades? E assim procedendo, homens de governo temporal, como evitar aquelas tenebrosas punições previstas por Jesus em Mateus, capítulo 24 e 25, as mesmas do Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19? Responda, homens de governo temporal. Também a Maria Maior, na mensagem mediúnica de Fátima, entregue às duas moças videntes ou profetisas, andou cometendo informes errados? Ou será que duvidais da divina causa originária, Deus o Pai divino, e do princípio espiritual, que tudo origina, sustenta e destina inquestionavelmente? Ou pensais que Deus cancelou os 10 mandamentos? Ou que Deus tenha destruído seus dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, os veículos da revelação perene? Ou que Deus errou quando mandou Moisés, os profetas de Jesus, entregar os inconfundíveis testemunhos daquilo que cumpre a revelação fazer, que é advertir, ilustrar e dar provas de que existem leis de Deus que pairam acima das leis grosseiras do mundo físico? Ou será que, viciados em cultos bestiais e de falsos profetismos, aqueles previstos no capítulo 13 do Apocalipse, estáis decididos a serem do número dos cabritos, a serem expulsos do planeta? Como homens de governo temporal, principalmente os da área da educação espiritual e moral dos filhos de Deus, quereis que a justiça divina vos julgue? E que ninguém deixe de ler com total atenção os capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, porque as faxinas apocalípticas trarão os tempos chamados um novo céu e uma nova terra, quando a justiça divina encaminhará no rumo apontado por Deus em Isaías capítulo 11. Porque no princípio, ó Deus, não há cancelamento de seus desígnios, e nem precisam de filhos remendões de seus divinos desígnios. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, em sua última encarnação nesse planeta. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. E aprenda com o Evangelho Eterno. Vide Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Agradecemos a todos que nos acompanham com as leituras dos boletins semanais. Pedimos que acompanhem os vídeos até o final e ajudem a divulgar a doutrina de Deus. Espalhando por esse planeta fora, vamos informar os filhos do Pai Divino, para que se tornem adultos decentes. Que Deus os pague a todos até a leitura do próximo boletim.